colega Paloma, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dela na consultoria e projetos de engenharia dentro da empresa Júnior. Então, fica à vontade, Paloma. Então, bom dia. Eu vim aqui hoje falar sobre minha experiência na CPEM, basicamente por dois motivos. Primeiro, o mais óbvio, que a professora me pediu se eu queria participar. E segundo, que depois da apresentação da Mariana semana passada, eu fiquei pensando de que formas não óbvias, tipo TCC e pesquisa, eu poderia contribuir com alguma experiência também para o grupo. E daí eu pensei, tem uma experiência legal que foi do tempo que eu passei na CPEM. Então é isso, CPEM Júnior é a forma, né, de comprimida de consultoria e projetos de engenharia júnior. E daí eu trouxe alguns dados da rede de empresas juniores do finalzinho do ano passado. Eu ia pegar os dados de agora, mas com a situação que a gente está vivendo, principalmente também econômica, não iam fazer muito sentido. Então eu peguei de outubro e novembro do ano passado. E daí eu preciso que vocês liguem os microfonezinhos para participar aqui comigo só nesse início e chutar o que vocês acham que esse número representa. 951. Gabriel, muitos Projetos? slides, não pode chutar. Projetos? Projetos, tá. Mais alguém? O número de empresas juniores que existem no Brasil? Muito bom. Tá. O número de novas empresas? Ai, bem na hora que eu falei. Então, quase 1.000 empresas juniores dentro das suas universidades espalhadas por todo o Brasil. Então, é um número bem significante já. Agora, 28,1 milhões. Pessoas que participam dessas empresas. Tá, mais alguém? Agora é de projetos. Mais alguém? Arrecadação de alguma coisa? Quase. 28,1 milhões de reais foram faturados em todo o Brasil no ano de 2019 até novembro, que foi quando eu peguei o dado. Então, bastante dinheiro rolando, ou seja, dinheiro que o mercado depositou nessas empresas juniores e 28 milhões de reais que de alguma forma foram revertidos, tanto para as universidades, que têm as empresas juniores, quanto para os empresários também. 18.098, tá quase acabando. Alunos? Pessoas que participam? Agora é projeto. Número de projetos realizados em todo o Brasil. Então, número de projetos, a gente simplifica basicamente para 18 mil empresas ou associações ou organizações que foram impactadas de alguma forma por alguma empresa júnior. E o último, 1.428. Esse é mais difícilzinho. Tipo, passa ou repassa. Torta na cara. Tá, vou dar a resposta. Faturamento para empresário júnior. Ou seja, daqueles 28,1 milhões, em média, 1.428 foi o faturamento por cada um empresário júnior. E aí não é um faturamento que a pessoa recebeu 1.428 reais, né? Ela recebeu em forma de capacitação ou de alguma diferença dentro da sua empresa júnior, do ecossistema que ela está inserida. Tá, então, o que é esse tal de movimento empresa júnior que eu tô falando tanto? Como o nosso cérebro aprende de uma forma, né, linear, eu trouxe primeiro a estrutura do movimento, que é como ele se organiza. E daí aqui eu sempre gosto de fazer uma analogia com sindicatos, porque os sindicatos são associações que existem para defender certa classe, né? Tem o sindicato dos trabalhadores rurais, tem o sindicato dos comerciantes e por aí vai.
E no Movimento Empresa Júnior também existem certos sindicatos. Só que a classe é só uma, que é a classe dos empresários juniores. Só que esses empresários, eles estão distribuídos por todo o Brasil. Então, é necessário que tenham organizações que regulamentem as empresas júniores em diferentes regiões. E aí surgiram essas instâncias. A primeira é a Brasil Júnior, que o próprio nome já diz, é uma instância a nível Brasil, que tem como missão representar e potencializar o movimento empresa júnior brasileiro como agente de formação de empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, a Brasil Júnior é que faz a ponte, por exemplo, com o Ministério da Educação, que fala mais com o poder público. E também a Brasil Júnior que se mexeu e correu atrás em 2016, quando foi aprovada a Lei das Empresas Juniores, que realmente reconheceu as empresas como instituições dentro de universidades, mas que tinham a seu próprio modo de funcionar, com seu CNPJ, podendo prestar serviços para o mercado externo. Só que tem empresa júnior dividida, né, nas 27 unidades federativas, e uma instância só não conseguia englobar todas essas empresas juniores. Então, foram feitas as instâncias a nível estadual. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a FEGERS, que é a Federação das Empresas Juniores do Rio Grande do Sul, que tem como missão representar e fortalecer o MED gaúcho, impulsionando o desenvolvimento e impacto das empresas juniores. Então, é com a instância que a gente tem mais contato, justamente porque está a nível estadual, aqui do Rio Grande do Sul. Só que aí vocês viram que são quase 951, são quase 1.000 empresas juniores espalhadas pelo país. E também as instâncias de nível estadual já não estavam conseguindo mais dar conta do tanto de empresas junior que estava sendo formada. E aí foi necessário criar os núcleos, que são organizações que atuam em regiões do estado. E ali a gente tem o NEG-POA, que é Porto Alegre e região metropolitana, NEG-RG, que fica ali em Rio Grande, e o NEG-SM, que é de Santa Maria. Então, tem vários sindicatos, entre aspas, ajudando e principalmente ajudando a regulamentar as empresas juniores em diferentes regiões do país. E aqui eu trouxe alguns cases, principalmente da área da saúde, porque tem super a ver com o momento que a gente está vivendo. Porque, é super bonito na fala, dizendo que é um agente de transformação e formação para empreendedores capazes de transformar o país. Mas beleza, como que isso é feito, né, na prática, no dia a dia? E aí, o primeiro case que eu trouxe foi da Mecatron, que é uma empresa júnior de São Paulo, e eles desenvolveram um aparelho para ensinar médicos a fazer cirurgias cardíacas de maneira mais rápida e completa. Então, uma empresa júnior super ajudando uma área que a gente não conecta muito, né? Empresa júnior com a área da saúde. E aqui a gente viu o contrário. E os outros dois, que são da Catalisa, que é uma empresa que eu particularmente admiro muito. Eles são de engenharia química aqui da URGS, e eles são uma empresa muito legal. Vale a pena dar uma visitada no site deles e dar uma procurada, assim, ver o que eles fazem. Daí, esse primeiro, uma empresa de soluções em saúde também, procurou eles para ver se havia viabilidade para eles fazerem 2 fluidos refrigerantes para equipamentos de ressonância magnética, porque eles não encontravam isso aqui no Brasil e eles tinham que importar, e isso estava um pouco caro. Daí a Catalisa realizou várias análises para determinação da composição de cada um desses fluidos refrigerantes, e ali eles citam análise termogravimétrica, infravermelho, varredura de metais, análise de cromatografia gasosa, enfim, várias coisas que estão super alinhadas com a nossa realidade, né? Eles também fizeram uma busca de patentes, que eu achei muito legal, porque também tem super a ver com o que a gente faz. Aí não encontraram nenhuma patente específica daquela composição dos 2 fluidos refrigerantes e concluíram que seria viável fazer essa produção. E aí entregaram o projeto. Só que o que é mais legal em tudo isso é que eles conseguiram fidelizar o cliente, porque a TotalMed voltou
e fez mais um projeto com eles, que seria o desenvolvimento desses fluidos. Então, eles conseguiram fechar o ciclo do produto, desde a criação da formulação até a análise de viabilidade e, por fim, o desenvolvimento real desses produtos. E é por isso que eu admiro bastante. E o segundo case, que foi de uma empresa de Moçambique, um empresário de lá contatou a Catalisa, porque no país eles não tinham nenhuma empresa que fabricasse álcool em gel. Daí, a Catalisa considerou 3 formulações e fizeram uma pesquisa em colaboração com a Faculdade de Farmácia, também da URGS, determinaram a melhor composição e, por fim, realizaram uma visita guiada na farmácia semi-industrial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre para estabelecer o protocolo de produção. E a última etapa do projeto consistiu na criação das fichas técnicas do produto, com todas as informações de segurança e a composição do álcool. Então, eles conseguiram entregar também um super resultado para um cliente que precisava, porque num país que não produz álcool em gel nesse momento, seria importante ter essa produção própria, né? E a nível internacional. Então, uma empresa júnior daqui de Porto Alegre fez um projeto lá em Moçambique, em outro país completamente diferente. E agora falando um pouquinho sobre a CPEM. Timeline, o que aconteceu durante todos esses anos? Em 2015, tinha um projeto de extensão em parceria com a Coradini, e tinha uma galera que fazia parte, tinha, acho que, não sei, quase 20 alunos que faziam parte desse projeto. E era com o professor Alexandre Arruda, não sei se tinham outros professores também no projeto, mas alguns alunos dali viram algo a mais, viram que tinha possibilidade de, a partir daquele projeto, criar uma empresa júnior. E é em 2016 que a gente fala que foi a fundação oficial da empresa, porque em 16 de agosto de 2016 foi emitido o CNPJ, que foi quando a gente realmente passou a existir como uma empresa. Em 2017, aconteceu a execução e término do primeiro projeto da empresa, então foi um marco super importante, porque foi o primeiro dinheirinho que entrou no faturamento. Em 2018, tiveram 2 marcos, que foi o maior processo seletivo da empresa, e foi o maior processo seletivo em números de todas as empresas da Unipampa, porque com o maior número de inscritos, né? E aí, no final desse processo, a empresa chegou a ter um total de 27 membros efetivos. Então, tinha uma galera trabalhando. E bem no finalzinho de dezembro de 2018, a gente conseguiu a federação. Ou seja, a CPEM passou a fazer parte da Federação das Empresas Júniores. Também foi reconhecida como uma empresa júnior. E em 2019, que foi um marco importantíssimo para a gente, que foi a estruturação do setor comercial da empresa. Porque todos os projetos que a gente tinha feito antes de 2019, ou foram por fidelização do cliente, então a gente fez o mesmo projeto, diferentes projetos com o mesmo cliente, ou por indicação. Então, a gente nunca tinha saído para a rua e feito essa parte comercial, assim, de vender projetos. E em 2019, a gente viu que isso era uma necessidade, porque talvez a gente não conseguisse mais tantos projetos por indicação, que é algo mais difícil também de acontecer. E aí, como a gente se estrutura internamente? Nós temos 6 diretorias. Tem a diretoria de administrativo financeiro, que obviamente faz toda a parte administrativa, legal e financeira da empresa, que é também quem diz se a gente está bem de saúde ou mal de saúde, se a gente tem que vender mais ou se a gente pode segurar um pouquinho. A parte comercial, que vai realizar toda a estratégia de vendas da empresa, que faz relacionamento com os nossos clientes também, porque a gente não pode terminar um projeto e nunca mais falar com o cliente. Eles precisam continuar sabendo da gente. E também identifica todas as oportunidades de mercado. GP, que é nosso guardião da saúde da empresa, basicamente, também organiza o processo seletivo e identifica capacitações necessárias para o time. É bem gestão de pessoas, assim, cuidar da saúde dos nossos membros.
marketing, que cuida das redes sociais, organiza a identidade visual da empresa e faz a estratégia da divulgação de marca e produtos. E aqui produtos não são tipo caneca ou camiseta ou produtos físicos, assim. Por exemplo, se a gente faz um processo seletivo, a gente precisa ter divulgação desse processo seletivo, porque ele também é um produto para a gente. Porque a gente precisa de membros. Então, é algo que vai retornar alguma coisa para a empresa. Então, por isso que é um produto. Projetos, que gerencia todos os projetos que a gente executa, realiza projetos para os clientes e também dá algumas capacitações sobre os nossos serviços. Porque os nossos membros precisam saber como executar um projeto um pouquinho antes daquele projeto ser realmente iniciado. E, por fim, a diretoria executiva, que controla a estratégia da empresa, prospecta algumas parcerias externas e garante a qualidade nos processos, então, que faz tudo isso rodar. E a gente desenvolve projetos reais para clientes reais. Então, ali embaixo tem alguns dos nossos clientes, a Mão Preta, Coradina Alimentos, que é o nosso primeiro cliente mais antigo, né? Probajé Sementes, a cervejaria Boscobir e uma tatuaria, Alan Tatu. Se eu estiver indo um pouco rápido, eu me empolgo e fico falando rápido, então me avisem para diminuir um pouquinho o ritmo. Alguns projetos que a gente desenvolveu. A gente fez identificação funcional de todos os equipamentos de 3 empresas e a gente relacionou esses equipamentos com plantas de locação e também fez fluxogramas de engenharia, tipo aqueles PFDs de planejamento. E, além disso, na parte da NR12, que é a NR que fala sobre segurança no trabalho, a gente trabalhou com uma empresa sênior para fazer essa parte de segurança, porque a CPI não tinha ninguém que tivesse CREA, então a gente nunca poderia emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Então, a gente trabalhou com uma empresa de Santa Maria, né, que teria responsabilidade para assinar os documentos e revisar tudo também. E aí a gente foi basicamente um grupo de apoio para eles. Depois, layout e POPs. A gente identificou a melhor localização para os equipamentos de uma cervejaria, de acordo com a legislação, porque tem várias peculiaridades também. E também realizamos os procedimentos operacionais padronizados de diferentes empresas. Que é aquele exemplo clássico, tipo de como fazer um café. Primeira etapa, colocar água para aquecer. Segunda etapa, não sei, pegar xícaras, por aí vai. Isso são procedimentos operacionais padronizados. Análises, a gente realizou análises de água para cervejarias de Bagé e de região, garantindo melhor qualidade no desenvolvimento dos produtos. Por quê? Quando o mestre cervejeiro vai fazer, por exemplo, uma cerveja preta, ele precisa de certo pH da água, de certa dureza da água e de composições de sais diferentes. Quando ele vai fazer uma cerveja que é mais clara, ele precisa de parâmetros completamente diferentes. Então, ele precisa saber como a água chega para a realização da cerveja, para saber o que ele tem que corrigir. Então, por isso que a análise de água é tão importante para as cervejarias. E, por último, o plano de negócios, que a gente realizou uma análise financeira com custos de produção e execução, tempo de retorno e especificações do produto para um potencial empreendimento. Então, aqui, se o potencial empreendimento realmente tivesse dado certo, a gente também iria completar aquele ciclo, que nem a Catalisa fez. Porque a gente fez toda a viabilidade, análise financeira, em quanto tempo o investimento traria retorno. Então, foi bem legal, mas tinha potencial para ser também um baita projeto. E aqui um pouquinho da vivência empresarial, o que a gente vive no movimento. Essa é uma foto do Encontro Nacional das Empresas Juniores, que aconteceu ano passado em Gramado. Acontece todos os anos, em cidades diferentes do país. E ano passado, ainda bem que foi em Gramado, e daí ficou bem pertinho para a gente poder ir. E lá eu podia passar um dia inteiro só falando do Ened, porque aconteceu muita coisa. E tinha muitas empresas muito legais.
tinha a Raizen, tinha a Stand, o Bradesco, o Grupo Boticário, a Braskem estava lá, o Cicobi, que é aquela cooperativa tipo Sicredi, e o stand que eu mais lembro foi o da Ambev, por 2 motivos. Primeiro, porque toda vez que começavam palestras ali, eles tinham um refrigerador com vários produtos, né? Menos cerveja, porque não pode distribuir bebida alcoólica no evento. Mas tinha, tipo, refrigerante, chá, água, todas essas coisas. E sempre quando começava alguma palestra, eles começavam a distribuir essas coisas. Então, isso foi bem marcante, assim. E segundo, porque eu conversei com uma mulher que trabalhava na Ambev, e ela era da parte de recrutamento. Então, ela me falou muito, assim, sobre como que funciona o processo seletivo da Ambev, o que que eles esperam dos estagiários, então, quais pessoas que eles prospectam, digamos assim, quais estilos que eles querem. E também conversei com outra pessoa que me fez enxergar as empresas de uma forma muito diferente. Por quê? Primeiro, ela me contou de uma iniciativa da Ambev, que foi muito diferente, assim, de tudo que eu já vi de empresas. Porque eles começaram a se fazer perguntas que normalmente as empresas não fazem. Talvez porque elas tenham medo de desenterrar algumas coisas, ou porque elas não queiram lidar muito com as respostas que elas forem obter. Mas eles começaram a se perguntar, por exemplo, por que a gente não tem mais negros trabalhando na Ambev? Ou por que a gente não tem mais membros LGBTI+ trabalhando na Ambev? E aí eles começaram a fazer essas perguntas para essas pessoas. Então, chegavam para uma pessoa e perguntavam: por que você não trabalharia na Ambev? Ou o que faria você não participar de um processo seletivo da Ambev? E aí, quando eu conversei com ela, eles ainda estavam tentando entender o que fazer com esses dados que eles obtiveram. Mas me marcou bastante porque eu achei uma iniciativa bem fora da caixa, assim, de tentar entender mais o público que trabalhava com eles e entender também o público que não trabalhava com eles. E por que eles não estavam se interessando em trabalhar com a Ambev. E a segunda iniciativa, que foi mais interna, que foi que eles estavam começando a colocar salas de amamentação nas empresas. A Heineken tem uma sala de amamentação e eu achei muito legal porque não priva nem a mãe e nem o bebê dessa experiência só porque a mãe está trabalhando, né? Então tem um momento que elas podem sair e ir para essas salas, ficar confortáveis e amamentar os seus filhos. Isso me marcou muito, assim, porque eu comecei a ver as empresas não só como produtoras de um produto ou de um serviço que eu preciso, vou lá e compro e uso, mas sim como realmente potenciais agentes de mudança do ambiente que elas estão. Alguns eventos que a gente foi, esse primeiro foi o primeiro evento que a CPM participou, foi em 2017, em Porto Alegre, que foi bem marcante para a gente, porque a gente não tinha ideia, assim, do que era o Movimento Empresa Júnior e qual era o tamanho dele. Então, a gente saiu daqui bem impactados, digamos assim. O EGEG, que é o Encontro Gaúcho das Empresas Júniores, que aconteceu em Bento Gonçalves, em 2018, foi o último. E foi muito legal também, porque a gente passou 4 dias imersos dentro de um hotel, sem sair. A gente fazia todas as refeições, todas as palestras eram lá. Então, a gente respirava o Movimento Empresa Júnior de manhã até a noite. O ENEG, que eu falei para vocês, que foi ano passado em Gramado. Essa foto que nós estamos na escadinha foi um evento da Químia, que eu não sei se vocês conhecem, mas eles são uma empresa de soluções ambientais, eles são uma empresa de consultoria, mas foi a primeira empresa de consultoria do Brasil que abriu filiais. Então, eles têm um modelo de negócios bem diferente, assim, das consultorias normais, e foi muito legal poder fazer essa parceria com eles. A gente conversou com o diretor para participar do evento, com os custos um pouquinho reduzidos, então ele baixou o valor do ingresso, e a CPM conseguiu pagar para todo mundo ir. Então, ninguém que está ali
teve que tirar dinheiro do bolso para participar do evento. A gente conseguiu custear tudo. E foi legal também porque a gente conseguiu fazer uma parceria meio que permanente, assim, até hoje. Esse diretor, o Marçal, envia coisa pra gente de palestras, então a gente está sempre se comunicando. Essa foto lá na Unipampa foi de um evento que a gente conseguiu trazer para cá. Ele acontece em Pelotas, é chamado Conexão MEG Sul. E eu fui staff do evento, então eu não parei um segundo de manhã até a tardinha. Só que eu lembro de sempre ter a sensação de alívio, assim, tipo, eu não precisei sair da minha cidade para participar de um evento, então estou fazendo tudo aqui em casa pra gente. E isso foi bem gratificante. Também tiveram eventos mais internos, assim. A Elis na fotinha. Isso foi um encontro que a gente fez com as outras empresas daqui de Bagé mesmo, porque a gente está na mesma universidade, frequentando os mesmos corredores, e às vezes a gente nem se conversa, né? Nem sabe o que a outra empresa faz. E isso é muito ruim porque a gente está perdendo oportunidades de aprender coisas, perdendo oportunidades de indicar a empresa para os nossos clientes, porque alguém poderia precisar de um site que a empresa júnior de computação pode fazer, ou poderia precisar de algum serviço que a empresa de produção poderia fazer. Então, a gente estava perdendo algumas oportunidades. E a gente resolveu estreitar um pouquinho mais esses laços. Capacitações. Foram muitas durante todo esse tempo. Eu trouxe as que a gente tinha foto, porque várias a gente não tirou. Mas teve capacitação de Excel, teve capacitação de AutoCAD, teve capacitação de MS Project, planejamento estratégico. A gente fez um workshop uma vez que foi bem legal de negociação, numa semana acadêmica, eu acho que foi. Então a gente colocou o pessoal que nunca teve muito contato com a área de negócios para negociar. E teve resultados bem legais também. Rolezinhos, né? Porque não é só de trabalho que vivemos. E essas saídas são super importantes para a saúde no geral da empresa. Então a gente fez amigo secreto, coisa sem muito... Só rolê mesmo, sem ter muito significado. E as nossas reuniões, que sempre foram um pouquinho diferentes, assim. Algumas reuniões foram bem chatas e bem maçantes. E acho que por esses momentos eu me tornei a chata também em algumas situações, porque tinha que trazer pontos importantes que precisavam ser discutidos e que eram bem chatos. Mas a gente teve reuniões muito legais também. E a gente teve reuniões com pessoas de fora, que o pessoal da FEGERES vinha, para resolver algum problema que a gente tinha, ou para nos capacitar em algum momento que a gente precisasse. Então, as nossas reuniões sempre eram pontinhos diferentes, assim, da nossa rotina durante a semana. E agora um pouquinho sobre o meu tempo na CPEM, o que eu fiz durante esse tempo. Em 2017, eu entrei na empresa por meio de processo seletivo, e foi muito legal porque tinha várias etapas do nosso processo seletivo, mas a última etapa era que a gente tinha que arrecadar produtos que seriam doados para instituições de permanência para idosos. Então, a gente tinha que sair na rua, fazer panfletinho e arrecadar esses itens para eles. E foi muito legal no momento de entregar esses itens, porque a gente foi até o lar dos idosos e viu que eles ficaram super contentes e super felizes, e realmente a gente teve a oportunidade de conversar com eles sobre o porquê aquilo era importante, e não só a nossa visão, ter a visão deles também. E aí, em 2017, eu entrei como trainee e também fiquei um tempo como membro da diretoria de projetos. Daí, no finalzinho de 2017, nas eleições, eu me candidatei como diretora, e então, em 2018, eu passei a exercer esse papel. E 2018 foi uma loucura, em todos os sentidos, assim, 2018 foi completamente louco. Primeiro porque eu tinha uma densidade de matérias, tipo, enorme, eu chegava a fazer 9 cadeiras por semestre. Tinha projeto de pesquisa, tinha a CPEM, que eu estava como diretora, então era uma responsabilidade a mais, e eu ainda participava da ISA estudantil, com o professor Alexandre Arruda, então eu praticamente não dormia, assim, 2018 foi um ano bem corrido.
Mas foi um ano de muito trabalho e também de muita gratificação, porque eu consegui reestruturar a diretoria por uma metodologia de gerenciamento de projetos completamente diferente do que a gente fazia, e que passou a dar muito mais certo. Então, todo esse trabalho teve um impacto bem positivo, assim, tanto na empresa quanto para mim também. E em 2019, daí eu peguei uma responsabilidade bem maior, que foi de ser presidente da empresa, e passei por muitos perrengues, porque vários diretores saíram da empresa por seus próprios motivos pessoais. Então, teve muitas quebras de gestão, e às vezes eu tinha certeza que eu não estava fazendo bem, não estava exercendo bem o meu papel, justamente porque eu estava tendo que tapar esses buracos de pessoas que não estavam ali. Então, foi um ano de muitas frustrações, mas também foi muito bom. E foi um ano que me deu uma visão macro de como as coisas funcionam. Então, de como o processo A impacta no processo C, D e F. E se o processo B não está funcionando, nenhum outro processo funciona também. Então, eu caí e eu voltei. Tá. Eu consegui ter essa visão sistêmica de como as coisas funcionam. E aí, o que eu adquiri pessoalmente durante todo esse tempo? Primeiro, inteligência emocional, porque eu tinha que saber lidar com tudo isso sem surtar. E também saber, tipo, como me organizar, quais maneiras eram efetivas para mim, quais maneiras no final da semana eu estava super cansada e eu não podia deixar que isso acontecesse, então eu tive que aprender a me organizar muito bem. Visão empreendedora e gosto por negócios, vou juntar esses dois. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ideia que um dos meus sonhos seria um dia ter um negócio próprio. Então, eu não fazia ideia que eu gostava de administração, de empresas, de nada disso. E foi algo que eu descobri na CPEM. E então hoje eu tenho mais essa visão, tipo, tanto de como começar uma empresa, qual é toda a burocracia inicial, porque também passei um pouquinho por isso, mas de como tocar a empresa, tipo, noções de prototipagem de produto, noções de modelo de negócios, que eu não tinha antes e não posso afirmar, mas talvez nunca tivesse tido contato se eu não tivesse participado do CPEM. Pontinhos em processos seletivos. Eu estava fazendo algumas entrevistas, fiz umas 4 ou 5 entrevistas antes de toda essa loucura começar. E em todas as entrevistas que eu fiz, seja com recrutadores de empresas de RH terceirizadas ou com os gestores do setor que eu trabalharia como estagiária, né? Todos eles sempre tinham mais curiosidade e me perguntavam muito mais sobre a minha experiência na empresa do que a minha experiência no estágio obrigatório, por exemplo. Despertava muito mais a curiosidade deles e eles queriam saber mais sobre o que eu tinha feito. E networking, né? Porque nesses eventos a gente tem a oportunidade de conversar com muita gente. E as pessoas são muito abertas. Então não é só porque é um cara da Braskem, que é gestor de não sei qual área, que ele não vai falar com os alunos que estão ali querendo aprender. Então consegui também fazer uma rede de contatos, assim, bem interessante. E algumas consequências. Eu acabei lendo vários livros, e acabei adquirindo algumas habilidades também com isso. E aí, tem uma coisa que nos eventos do Movimento Empresa Júnior sempre tem um cartaz na frente do evento, que as pessoas podem colar post-its no cartaz. E aí os post-its são tipo, o que eu preciso de ajuda e o que eu posso oferecer de ajuda. E aí a pessoa vai lá e escreve, eu tô precisando muito de ajuda em organização pessoal. E deixa o contato dela. E eu posso oferecer ajuda em, não sei, gerenciamento de alguma coisa. E também deixa o contato dela. Então, a gente troca. E eu lembrei muito disso quando a Laor mandou aquele Instagram, aquele perfil do Insta. E também de, tipo, serviços colaborativos, assim. Sem custo e sem nada, só na parceria. E aí eu trouxe algumas coisas que eu adquiri de habilidades e que eu sou super aberta para ajudar quem precisar. Que são alguns softwares, AutoCAD, desenho técnico, basicamente AutoCAD, Photoshop, que eu consigo me virar bem, Minitab, que é um software de estatística,
tipo estatística, mas está sendo o queridinho das empresas ultimamente. Excel, que eu acho que aqui todo mundo tem uma boa noção, mas também posso ajudar. E Power BI, que é aquele produto do Office que integra, tipo, Excel, todas essas plataformas, assim, do Office, de uma maneira mais visual. Gerenciamento de tempo, eu posso ajudar quem precisa se organizar melhor, assim. Tem vários métodos, tem métodos que funcionam para mim, tem métodos que eu conheço e que não funcionam para mim, mas que podem funcionar para outras pessoas. E processos cognitivos, porque eu adoro entender como a nossa cabeça funciona. Então, como a gente aprende as coisas, ou que atalhos que a nossa mente pega para desperdiçar menos energia, por exemplo. E como que a gente consegue se livrar desses atalhos para conseguir ir a fundo e ter foco nas coisas. E era isso. Espero que eu não tenha entediado vocês, espero que tenham gostado. Se eu tiver entediado, me falem, para eu poder, né, ter feedbacks. Mas dúvidas, questões, estou disponível.